Vai fazer uma zoadinha aí, tá certo? Pronto aí. Para que possa dizer que a gente esteja gravando a nossa aula. Então vamos lá, amados irmãos. Se você tiver com um exemplar bíblico, abra aí, por favor, em Filipenses, capítulo 3, e verso de número 4, 5 em diante, para que a gente tenha diretivo. Vai ser textos epicentrais para que a gente possa entender o que vai ser tratado hoje. A primeira pergunta: você já ouviu falar o que é semiatologia? Sim ou não? Eu não. Graças a Deus, professor. Eu nunca ouvi falar. Eu não, professor. Nunca ouviu falar? Nunca, nem Gustavo, que estudou comigo lá, a gente passou quase um ano junto ali. Acho que um ano a gente passou junto lá. Lá na Fatea 10. Não? Também não? Já, mas eu tô esquecido de alguma Ibson. coisa. Tu já tratou de alguma. Então vamos lá, abra a sua Bíblia aí. Vamos fazer uma leitura. Vamos fazer do verso 1 até o verso 13 e 14. Alguém pode ler aí, por favor? Do 1 ao 14, é? Filipenses, capítulo 3. Certo. Do 1 ao 14. Sim. Do 1 ao 14. Do 1 ao 14, então vamos lá. Filipenses, capítulo 3, do 1 ao 14, que diz: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. É até o 14? É, até o 14. Aqui vai ser, no verso 7, o que é que a gente vai entender sobre essas questões necessárias para se entender aquilo que nós vamos tratar de forma epicentral, a teorética central, o nosso tronco
diretivo em relação ao que é essa questão da semiatologia. Vamos lá. Deixa eu explicar umas questões, porque o background desse texto, o know-how, tem que ser explicativo, porque senão nós... Deixa eu ver quem quer entrar aqui. A irmã Josinei. Então, vamos lá. Vocês estão vendo essa tela aqui que está aqui na frente de vocês? Vocês estão vendo, né? Vamos lá. Vamos entender algumas perguntas que devem ser feitas ao texto para que haja uma compreensão salutífera e relevante, sem nenhum dissabor de erros hermenêuticos, nem exegéticos, nenhuma discricionalidade do nosso coração caído. Vejam só. Paulo escreve 4 cartas da prisão. São elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta pastoral, segundo Paul Atman, né? A carta pastoral de Filemon. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele endereça logo às pessoas da cidade de Filipo, que era uma cidade da qual era destaque por fazer parte desse nome Filipo, em honra ao rei da Grécia Antiga, cognominado Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Nesse sentido, essa cidade, da onde ele chega colocando os seus pés, lá em Atos, capítulo 16, atravessou a via Ignátia para poder pregar o evangelho, e algumas pessoas ali se converteram. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 16, a história até do carcereiro, de onde ele fica preso. Paulo, certo ponto, ao que tudo indica, ele está preso embaixo da casa de César, no presídio de segurança máxima, e ele escreve essa carta. Olha aí, André Wilson. E ele escreve essa carta com um propósito sine qua non de mostrar, porque existe uma preocupação por parte da igreja em saber como o pastor fundador, o fundante da igreja esteja. Nesse caso, como é o apóstolo Paulo, ele está preso, na época o sistema prisional do Império Romano não dava o direito, aqui como no sistema penitenciário do Piniquim, o direito dele comer gratuitamente dentro da cadeia e fazer disso um hotel e até mesmo a sua própria vida. Mas, nesse sentido, a igreja manda alguns pecúlios para que Paulo possa se manter e manda o seu melhor pastor, o pastor Epafrodito, que até no meio do caminho, ao que tudo indica, ficou doente. E Paulo, ele sabe das questões que têm acontecido dentro da igreja, e um dos grandes problemas é os judaizantes dentro do seio eclesiástico. Eles querem um evangelho híbrido, um evangelho miscigenado, com a cara de Jesus e o tronco de Moisés e os pés na teologia do segundo templo, que é uma teologia restauracionista, querendo colocar de volta o judaísmo sem perder a sua herdade etnográfica. E o que é que acontece? Paulo sabe que tem os judaizantes e ele faz esse capítulo 3 mostrando, tecendo algumas diatribes, algumas espinafrações, né? Falando algumas coisas contrárias a essas pessoas. E ele, sem aliviar, ele chama essas pessoas de maus obreiros, de cães. Esses maus obreiros e cães da falsa circuncisão, cães em relação a uma metonímia, que virou em relação às pessoas que não faziam participação na aliança veterotestamentária, cães em relação aos descendentes de Cã, que foram, no sentido até certo ponto, amaldiçoados por Moisés devido ao seu erro crasso, tanto de Moisés, não, de Noé, tanto de Noé quanto do seu próprio filho. E ele vai tecendo esses comentários. Algumas pessoas, dentro do seio eclesiástico e até nos dias de hoje, eles pensam em uma justificação não pela fé, mas pelos seus êxitos, pelas suas discricionalidades, pelas suas meritocracias. Aí Erasmo de Roterdã tem um livro chamado Elogio à Loucura, ele vai dizer nesse livro, logo na parte exordial, que a maior loucura que pode existir é a pessoa enaltecer os seus próprios méritos. A pessoa é louca. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, se alguém poderia confiar na carne, eu posso muito mais. Eu posso muito mais. A gente vai entrar depois nisso de forma mais tranquila, de forma mais exegética. Mas primeiro eu vou ter que falar.
fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, segundo a lei, fui fariseu, e segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor da igreja. Enquanto a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. John Harvey vai dizer o seguinte, que ele tem um livro chamado A Interpretação das Cartas Paulinas. Ele vai dizer que quando Paulo coloca isso, ele tem 4 méritos herdados, que são os méritos étnicos, que são os méritos da sua etnia, porque ele nasceu dentro desse quadrante. Lembrando que um dos posicionamentos dos próprios judeus, principalmente na teologia do Segundo Templo, quando eu falo teologia do Segundo Templo, eu falo do período intertestamentário, tá certo? Que vai de Malaquias até Mateus, naquele período que, biblicamente, não tem nem nada positivado, tá certo? A não ser histórias que foram escritas, primeiro e segundo Macabeus, que são chamados de deuterocanônicos, os livros apócrifos. Nesse sentido, essas 4 questões de Paulo, que da sua nascença ele herdou, circuncidado ao 8º dia. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês, que eu gosto de que vocês se tornem partícipe também daquilo que a gente está colocando aqui. O que é a circuncisão, irmãos? Hein, meus amados? Vocês estão me escutando bem? Professor, graças a paz. Amém. Sim. Estamos sim, professor. Era uma marca do povo judeu que era colocada no jovem macho, né, da espécie masculina, ao 8º dia de nascimento. Isso, E era feito esse procedimento em forma de, pelo que eu entendo, de uma aliança do povo de Israel para com Deus. Começou em Abraão, né? Pronto, olha aí. Começou em quem? Abraão. Começou em Abraão. É o chamado Brit Milá. Essa expressão em hebraico, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, porque no slide, exibir, tela, terminar a apresentação. Isso aqui eu vou colocar de novo, porque aqui é mais ou menos os que a gente vai abordar, que é o nascedouro da semiantologia. Então vamos lá. Essa circuncisão, ato do Brit Milá, essa aliança é uma aliança perpétua, da qual Deus faz com o patriarca Abraão. Essa questão da circuncisão está lá em Levítico, capítulo 12, verso 3, de que todo o judeu deveria ser partícipe dessa aliança. Existem algumas motivações. Uma delas que a gente vê é porque as religiões que ficavam ao lado da religião israelita, dos descendentes de Abraão, todas essas religiões, elas eram intercambiáveis com a sexualidade. Por exemplo, não sei se eu falei isso na última aula, Gayle Billy tem um livro chamado Você Torna Aquilo que Você Adora. Qual o grande problema? O grande problema nisso é que, tendo essas religiões, esses contatos intercambiáveis com a sexualidade, o órgão genital vira objeto de escárnio. Porque essa ideia da circuncisão, literalmente, do corte no prepúcio do homem, ao 8º dia, até a ciência diz que nesse sentido, a vitamina K, né, fica melhor para que exista a cicatrização. As religiões, elas eram intercambiáveis com essa ideia. E essa ideia dava da prostituição, que era intercambiável. Por isso que a gente chama as coisas de prostituição cultural. Você vê isso no livro de Bob Utley, que é uma visão panorâmica do Antigo Testamento, que fala que a nação israelita ao redor delas, essas outras que cultuavam a Baal, e principalmente Astarote, a deusa Baal e o deus Baal e a deusa Astarote, que era sua mulher, no ato da sua conjuntura carnal, quando ele tinha o seu sêmen, era a chuva que caía do céu. Por isso que Elias, durante 3 anos e meio, pediu que não chovesse, porque todo Israel, as 10 tribos do norte, estavam totalmente embevecidas com o baalismo. Quem fez isso foi Jezabel. Aí, para mostrar que é Deus que faz chover, Elias
encerrou os céus durante 3 anos e meio, e tem aquele debate ali no Carmelo sobre para ver qual Deus que faz descer fogo do céu, e a gente sabe a situação da qual acabou, que é a questão do Brit Milá. Quando ele diz que é hebreu de hebreus, é porque não existe nenhuma miscigenação consanguínea. Embora ele morasse numa região de Tarso, mesmo assim ele está dizendo que a sua descendência consanguínea é pura, sabendo que também existiam judeus de forma gentílicas. Ele está dizendo, eu sou hebreu de hebreus. Ele vai dizer, sou da tribo de Benjamim. Benjamim é um dos filhos de Jacó. E Benjamim, nada mais, nada menos, é onde ficava o templo de Jerusalém. É onde ficava o grande templo, o centro da religião para todo judeu. É lá onde fica. Lembrando que também o primeiro rei de Israel, como é o nome do primeiro rei de Israel? Saul. E como é o nome do apóstolo Paulo? Porque Paulo é a forma romana e o nome dele, judeu, é como? Que é o mesmo nome, só que a questão era conhecida como apóstolo Paulo. Saulo de Tarso. Que é em homenagem, literalmente, ao primeiro rei de Israel. E outra coisa, as questões do pessoal da tribo de Benjamim, algumas pessoas dizem que durante as guerras, quando Israel estava unificado, eles gritavam para trás de mim, ó Israel, porque eram pessoas destras na guerra. Fora isso, essas questões que ele fala, das suas questões étnicas, que ele diz que ele foi circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Essas são qualidades inerentes ao apóstolo Paulo que lhe garantia dentro da aliança que Deus tinha veterotestamentária. John Julius Todd, Fontes Judaicas do Novo Testamento, ele vai dizer que os judeus da teologia do Segundo Templo, que é onde nascem os fariseus, eles vão dizer o seguinte, que dentro dessa aliança existia a percepção que eles tinham, o Deus criador de todas as coisas, o Deus em relação à lei e o Deus relacionado a essa aliança do Brit Milá, e a questão ética, que é a questão do nascedouro. Até aí tudo bem. Depois, o apóstolo Paulo ele vai dizer 3 prerrogativas das quais ele mesmo conquistou. Quais são elas? Primeiro, segundo a lei, de acordo com a lei, o que ele era? Fariseu. Perústino, que é a ideia dos fariseus. Vejam só, os fariseus, até hoje, essa ideia dos fariseus, quando cai o Segundo Templo em 70, com a ascensão do Império Romano, derrubando o Templo de Jerusalém, desses grupos sectários, tanto os fariseus, saduceus, os zelotes, fariseus, saduceus, zelotes, os essênios e os sicários e os outros grupos herodianos, só quem sustenta para guardar a ortodoxia judaica são somente os fariseus. Fariseus, no original, dá a ideia de separados. Está até no Tosefá, que é um tratado judaico, vai dizer separado, principalmente em relação aos gentios, que é os Hanharats, é mais ou menos assim o nome, que essa questão Hanharats é as pessoas comuns. Eles eram separados dos gentios. Eles se consideravam pessoas especiais. Tem até no Tosefá dizendo que eles diziam mais ou menos o seguinte, que não participariam nunca de um ritual de purificação tendo o pessoal gentil ao seu redor, nem tampouco comeria nenhuma comida com esse tipo de pessoas, que para eles eram pessoas totalmente impuras. Os fariseus, que eles são do Hassidins, que é um grupo de pessoas, quer dizer, piedosos, são daquela época dos Macabeus. Eles começam um pouco antes com a ideia de guardar toda a teologia pura. Por quê? Quando o pessoal retorna do exílio da Babilônia, eles retornam, são 3 levadas. A primeira levada em 537, com Zorobabel e sumo sacerdote Josué, depois com Esdras, e depois com o próprio Neemias. Essas 3 levadas, as pessoas retornam, e vocês observam que as pessoas que retornam estão tão embevecidas com as culturas das quais elas estavam inseridas no Império Médio-Persa e também
dentro do Império Babilônico que eles não querem retornar. E os que retornam, eles percebem, Esdras vai dizer no capítulo 9 de Esdras, que ele chora porque as pessoas perderam até o seu idioma original, que é o hebraico, o palo-hebraico, que não é esse hebraico que nós conhecemos. O hebraico que conhecemos hoje, no caso de Esdras, que é um hebraico carregado de um aramaico, que é o hebraico mishnaico. Mishnah é as regras que eles têm, que são como se fosse uma teologia sistemática. Paulo está dizendo que ele é fariseu. Além de ser separado, ele estudou nada mais nada menos do que a escola do rabino Gamaliel. Gamaliel, ele é neto direto do rabino Iliel, que é um rabino totalmente conceituado em relação aos outros grupos sectários existentes. O rabino Iliel, ele é destacado devido à sua sapiencialidade. São 3 pessoas que são conhecidas, dignas de sabedoria, dentro do próprio judaísmo, destacável. Primeiro é Moisés, segundo Liel, e depois Maimônides, no século 11º ou 12º depois de Cristo, que casa a filosofia com o judaísmo, o escolasticismo judeu. Depois ele vai dizer que, segundo o zelo que há na lei, eu fui perseguidor da igreja. Em Atos 9, quando vai falar do apóstolo Paulo, vai dizer que Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Vai dizer que Paulo, ele aspirava. A palavra aspirar ali no grego é a ideia de um touro bravo, de um touro enraivecido, de um touro da qual está descontrolado em caçar os próprios cristãos. A prova é disso que quando Paulo se converte, todo mundo duvida. Devido a esse zelo, esse desejo de manter o judaísmo puro. E outra coisa, quando ele fala, e segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Lá em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo vai dar outro testemunho em relação à pessoa como ele andava dentro do judaísmo, ele vai dizer nada mais, nada menos, que em todos da idade dele ele excedia. Em outras palavras, Paulo era o melhor. Paulo era um destacado. Paulo era uma pessoa que tinha um conceito muito grande dentro do judaísmo. Eu estou sendo discricionário no que eu vou dizer agora. Talvez se o apóstolo Paulo estivesse dentro do judaísmo, ele seria um novo Iliel dentro do próprio judaísmo, e talvez nós teremos vários tratados dentro do Talmud acerca do apóstolo Paulo. Aí Paulo, deixa eu colocar aqui, o próprio apóstolo Paulo, amados, vocês estão me entendendo aí, tudo bem? Tá certo aí? Sim. Amém, professor? Todo mundo aí, Gibson? Sim, professor, tá certo. Tá todo mundo entendendo aí, né? Deixa eu ver aqui só em relação às outras pessoas que ainda não chegaram aqui para trabalhar conosco. Mas até então, vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos agora analisar exegeticamente esse texto para que a gente possa entender a teorética central do que é a semiatologia. Professor, que palavra feia é essa, não é? Mas vamos lá, você vai entender hoje essa questão, o primeiro grupo que a gente está treinando em relação a isso e outras coisas mais. Algumas pessoas, por motivação de força maior, talvez não estão aqui conosco, tá certo? Mas já aparecem as outras pessoas que vão aprender mais um pouco. Vamos lá. Isso aqui, no grego está assim. Alá tina en moi kerdetalta, ergemai dia torchistozemia. Vou explicar cada coisa. Não precisa você saber de grego, não, viu? Eu também não sou especialista, como alguns abirrogam para si esse título, principalmente em relação ao grego. Essa conjunção é uma conjunção adversativa que quer destacar essa alternância de pensamento de Paulo. É como se fosse assim, a conjunção mais. É o mais, M-A-S, não, M-A-S e M-A-I-S. Esse mais dá a ideia de quantidade, de aumento. Mas esse mais é uma conjunção adversativa. É mais ou menos como dissesse assim. Rapaz, o professor Jaderson, ele é uma ótima pessoa, mas ele é muito duro nas suas palavras. A ideia que Paulo está dizendo, essa conjunção adversativa, é mais ou menos isso. Esse mais é uma conjunção adversativa. Por exemplo,
pastor Genilson, ele compra uma BMW, mais de 400 cavalos, mais de 300 mil reais. E ele vai dizer o seguinte: rapaz, esse carro é top. Esse carro é maravilhoso. Mas a direção dele ainda... Mas, foi minha esposa que me chamou aqui, mas, né, quer dizer, porém, todavia, no entanto, a direção desse carro é muito ruim. O que é que ele está dizendo? Ele está falando de algumas coisas, mas está mostrando essa adversidade em relação àquilo que ele falou outrora. Por isso que é conjunção. Conjunção, né, essa ideia de juntar. Nesse sentido, ele está mostrando de forma adversativa, junta a frase anterior, que é o versículo anterior, com esse versículo mostrando. Mas, esse aqui é, no caso aqui, isso é um pronome de relação. Mas o que, quaisquer coisa que ele está falando, isso é para dar ênfase outrora àquilo que ele viveu de forma destacado. Mas o que era, esse era aqui no verbo grego, deixa eu explicar. Tem algumas pessoas que estudaram, deixa eu olhar aqui para ver se eles estão aqui hoje. Gilson estudou grego comigo, Valdir, Luiz estudou, a irmã Josnei também, e os demais, futuramente, eu espero que também vão estudar grego comigo, tá certo? Mas vamos lá. Esse nós, eu era, mas o que era, essa ideia de era é tudo aquilo que ele falou. Nesse sentido aqui, o tempo que verbal que está aqui é o verbo de forma imperfeito. Vamos lá, deixa eu lhe explicar. O verbo imperfeito é algo que continuou no passado. Deixa eu lhe explicar. Quando eu digo eu cantava, já estou dizendo que eu não canto mais. Mas no passado teve uma sucessão de tempo que acabou. No caso no grego, aqui como está no verbo imperfeito, desse texto aqui, do indicativo ativo porque é o sujeito, literalmente, que faz essas coisas de fato. Nesse sentido, no grego é imperfeito ingressivo. Quer dizer o seguinte, que no passado Paulo não só fazia isso, mas ele crescia também dentro do judaísmo com tudo aquilo que ele fazia. Era uma pessoa de destaque. Mas o que era para mim, quer dizer, mas aquilo que eu crescia dioturnamente, que era meu objeto de fé, que era meu objeto de realização pessoal, que era o projeto do sonho dos meus pais, porque o próprio pai de Paulo, ele era fariseu, e visando isso, como diz no livro de Atos, queria que o seu filho também perpetrasse essa ideia de família. Você sabe muito bem que hoje não, no Brasil não, mas dentro do judaísmo, principalmente no primeiro século, a profissão que um pai exercia, o seu filho também exercia essa profissão. No caso de Paulo, ele crescia dentro do judaísmo. Mas o que para mim mói era ganho. Só que o ganho. Ganho vem da palavra kerdes. Tudo isso eu tenho considerado. Esse tempo aqui, viu, meus irmãos? Deixa eu explicar direitinho aqui para você entender. Deixa eu perguntar aqui a vocês, olhando para o rosto de cada um. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim, professor, sim. Gustavo? Está claro, professor. Eu dei uma saidinha, mas dá para a gente... Sim, professor. Estamos entendendo. Gibson, quem estudou grego comigo, eu não vou falar nada não, porque tem que entender porque estudou comigo, então não vou falar nada não. Brincadeira. Mas vamos lá. Quando ele diz aqui, regemai, esse tempo aqui está no perfeito. Segundo Daniel Wallace, vai dizer que o tempo mais exegético no grego é o tempo perfeito. Porque o tempo perfeito, preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. É algo que aconteceu lá atrás, no passado. Vou colocar minha mão aqui, olha para minha mão. E os seus efeitos, eles são sentidos hoje. Por exemplo, suponhamos que o celular do irmão Adreilson, há 4 meses, o celular dele não pegava o aplicativo do Telegram.
E há 2 semanas mandaram software para o celular dele e ele atualizou o seu celular e devido a essa atualização, hoje ele está utilizando o Telegram, pode baixar o Telegram. Isso faz 2 semanas, mas hoje, dia 26/6, ele está gozando literalmente dos efeitos da atualização que ele sofreu há 2 semanas. Veja, a ideia do tempo grego é isso. Aconteceu lá atrás e os seus efeitos são gozados hoje. Segundo a chave grega de Heineken, ele vai dizer que esse tempo não é que Paulo só considerou lá atrás, mas ainda hoje, quando ele compôs essa carta, mais ou menos 23 anos depois, ele ainda considera todas aquelas coisas que ele falou, que era objeto de desejo da sua família, que era o desejo seu, que fazia ter ascensão social e econômica diante das pessoas, que era uma posição de destaque. Ele disse, acabou para mim. Eu não só considerei, mas eu continuo considerando. Zemia, por causa de Cristo. Isso é muito interessante, irmãos. Já disse Jim Elliot, eu vou citar ele aqui. É melhor trocar aquilo que nós não podemos reter por aquilo que nós não podemos perder. Jim Elliot foi missionário aqui na Cordilheira entre os índios aqui, na América do Sul. Pouco tempo depois que ele começa a ser missionário, ele que estudou nada mais nada menos com o seu Shedd, abjetou todas as questões da onde eles estudaram, se eu não estou enganado, na Escócia, teologia, para serem missionários. Pessoas que poderiam estar, até, não sei se até hoje vivo, e o seu Shedd, Jesus guardou ele quase 90 anos no ano 2016. Gozando de cunho teológico, escrevendo livros, mas não, eles quiseram ser missionários entre os índios antropófagos e comem carne de gente. Resultado, em menos de um ano, Jim Elliot morreu devido a um ataque desses mesmos índios. Tudo isso por causa de Cristo. Aí a palavra que dá origem àquilo que a gente está falando, aqui, ó. Não sei se você está vendo, aqui, essa palavra aqui. Zemian, que é Zemia, dava essa ideia de quê? Era a ideia de uma linguagem análoga ao sistema náutico da época. O que era, amados irmãos? Vocês lembram que o apóstolo Paulo andou e atravessou o mar Egeu através de navios. Utilizou o translado náutico para que pudesse chegar em outro lugar. Dentro desses translados, essa linguagem é uma linguagem marítima, que era o seguinte: uma pessoa tinha uma datação marcada para chegar em outro lugar. E, para isso, pegava um navio, tanto ele como as demais pessoas que estavam dentro da embarcação. Dentro do caminho, dentro do translado daquele navio, notava-se que, devido ao peso que existia dentro do navio, não ia chegar no lugar, nem na data certa, ou talvez poderiam sofrer um naufrágio. E o que é que se fazia para evitar o naufrágio? Alguém pode chutar? Esvaziar o navio, aliviando assim o peso dele. E como é que se alivia o peso do navio? Jogando as coisas fora. Jogando as bagagens fora. Isso é o que o apóstolo Paulo está mostrando. Todas aquelas coisas que
Perdão, irmãos. Perdão. Não estou com Covid, não, é porque gasto também no ventilador. Mas vamos lá. O que para mim era lucro, o que eu levava na minha bagagem, aquilo que era destaque social, aquilo que me dava alegria, aquilo pelo qual eu entendia que eu era chamado, aquele que era o meu sonho dentro do seio familiar, eu joguei fora da minha embarcação por causa de Cristo. Mas ele não diz somente isso, viu? Mas, olha aqui a conjunção adversativa. Tenho também, portanto, todas as coisas. Aqui de novo, Zemia. Por causa da, que aqui é hiperexon, da excelência do gnóceos. Quer dizer, esse hiperexon, essa questão que nós estamos vendo aqui, era dada somente a pessoas importantes na época. Que é o conhecimento, que é a excelência, acima de todas as coisas. Mas é acima de todas as coisas, aqui, perdão, mostrando o Senhor. O Senhor de Paulo não é Nero, que também era chamado de Senhor, mas pelo Senhor Jesus Cristo, a excelência do seu conhecimento. Eu não tenho só essas coisas como percas, mas também, olha dizendo aqui, exemionte, isso aqui está no tempo aoristo. O tempo aoristo é uma questão definitiva. Não foi ontem, nem foi amanhã. É uma coisa que fez direto. Eu perdi e estimo, aqui, ó, escabala, no grego. Essa palavra escabala é fezes, tá certo? É aquilo que era dava aos cães como lixo. Engraçado que Paulo falou, dizendo que os cães eram os falsos obreiros. Opa! Som, ok? Som? Tá cortando, é? O som tá cortando um pouco. Tá cortando, é, Luiz? Mas foi rápido. Foi rápido, foi? Foi rápido que deu um corte aí, né? Então, vamos lá. Escabala, que quer dizer essas bobagens. No grego é esterco. No grego é as questões pelas quais são defectivas. Ele considera isso como lixo para a vida dele. Por causa, aqui, ó, quero dessa, para que eu possa ganhar. Isso aqui está no subjuntivo. Isso é a ideia, o subjuntivo, veja só, não é que Paulo não considerava que ele poderia ganhar, mas o sentido de ganhar a Cristo dá a ideia de uma questão subjuntiva, porque é a ideia, essa questão subjuntiva existe, é o campo da possibilidade, é o campo que poderá acontecer. Isso é um jogo retórico de Paulo, dizendo dessa ascensão e desse crescimento que ele gostaria de ter na pessoa de Cristo. Tá certo assim? É isso que ele está dizendo. Eu quero ganhar a Cristo. Já disse Jonathan Edwards. Ele dizia o seguinte: Deus, escreve nos meus olhos a eternidade. O próprio Jonathan Edwards dizia o seguinte: todos os dias, as coisas que me deixam mais tristes é porque eu não me pareço com o Senhor Jesus Cristo. Isso o Paul Washer também falou, dizendo o seguinte: eu não peço as coisas que me deixam tristes, não é porque eu não tenho um carro importado, nem tampouco porque eu não tenho dinheiro. As coisas que me deixam mais tristes é porque eu não pareço com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois a gente vai voltar para tudo isso aqui, para que a gente possa entender de forma melhor. Deu para entender mais ou menos o que é essa questão da semiatologia, irmãos? Isso aqui é o nascedouro. Deixa eu voltar aqui. Tem certeza? A semiatologia é a doutrina das percas. Essa é uma doutrina. Deixa eu falar uma pergunta para você aqui, meu irmão. Meus irmãos, qual foi a última vez que você ouviu falar
e que você deveria perder tudo por causa de Cristo? Seja sincero. Tem alguém aqui no WhatsApp que não fala comigo. Que você deveria... Não estou dizendo que você deve ficar desempregado, tá certo? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você deve deixar tudo que você tem, a não ser por um chamado específico e tudo aquilo que pode trabalhar. Mas Paulo abandonou de tudo que era lícito. Ele abjetou essa ideia. Qual foi a última vez que você escutou acerca dessas questões exordiais, né, que a gente tem falado aqui, sobre essa questão da semiatologia? Alguém aqui? Som, eu tô... Mas vocês estão me escutando? Hoje aqui nessa aula. Não, tirando hoje, né? Tirando hoje. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Me digam aí. Qual foi a última vez que você foi para uma igreja que você entendeu que você tem muitas bagagens no navio da sua existencialidade que você deve abjetar? Pois é, meus amados irmãos. A situação é periclitante. Sabe o que é periclitante? Perigosíssima. Porque os cultos da nossa igreja inverteram todas essas questões. Mas vamos lá. Vamos mostrar uma consciência, uma consistência intracanônica em relação a essa doutrina. Quer dizer que Paulo inventou essa doutrina, foi o professor Jades? Claro que não. Esse Esges-Kishet, intertextualidade, Esges-Kishet é o que a gente chama de teologia da história da redenção, né? Que é criação, queda, redenção e consumação. Isso é a narrativa bíblica. Isso é teologia bíblica. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, Deus criou todas as coisas, o homem caiu, a redenção, e aqui a questão da consumação, que é a questão do já, mas ainda não, que é as pessoas que vão herdar o céu de Deus. Esges-Kishet é isso. Isso você vê em toda a narrativa bíblica, desde Gênesis. Desde Gênesis. E essa questão dessa intertextualidade. Mostrar dentro do texto, ou como o Sidney Negredan nos fala, de temas longitudinais, que a gente vai ver a consistência dentro do cânon sagrado. Aí você me pergunta, professor, existiu algum personagem bíblico também que foi embevecido com essa doutrina? Sim, desde Gênesis. Desde Gênesis, as pessoas são pessoas semiatológicas. Que é isso, professor? Claro que sim. Quando vai falar de Gênesis 15, Gênesis 5. Quando se fala de Gênesis 15, isso está positivado lá em Hebreus capítulo 11, mostrando claramente que as pessoas foram partícipes dessa teoria, não somente uma teoria de Buck, de escritório, mas na ortopraxia, todos os personagens destacáveis da história de Israel, todas elas viveram uma semiatologia. Gênesis 5, quem é o destaque do capítulo de Gênesis 5? Lógico que é Deus. Mas em Gênesis 5, quem é que vai falar de um personagem que é central? Devido à semiatologia, existe algo que é inédito, existe um ineditismo dentro de um momento tão crucial da história, mesmo que seja no início. Quem é o personagem de Gênesis 15? 5, perdão. O mundo estava caído. O mundo cheio de prostituição. A maldade já tinha chegado à borda. Vai dizer o seguinte, porém, Enoque andava com Deus. Em meio àquela situação tão terrível e calamitosa do pecado, Enoque andava com Deus.
Quem biblicamente vê essa questão da emiatologia, eu vou falar depois o que é que acontece. E diz o texto que Deus tomou Enoque para quem, meu irmão? Para si. Em Hebreus, capítulo 11, como vai falar do exórdio da fé, e o Deus tomou ele para si. Literalmente. Porque Enoque, mediante a fé, andava com Deus. Noé, em um momento do qual também com esse tensionamento estressante em relação ao pecado, diz lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, que Deus achou graça aos olhos de Noé. E Deus, observando isso, não, lógico, com a sua graça efetiva, observando tudo isso, Noé constrói algo que nunca foi construído. Que foi? A arca. A arca. E Noé é um objeto, é uma pessoa que tem uma exemplificação de justiça pela fé diante dessa... Estou falando muito alto, né, irmão? Não, tranquilo. Não é que eu estou perguntando a minha esposa, eu estou falando alto, né? Que ela está com um pouquinho de dor de cabeça, tá certo? O que é que acontece? Essa questão, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus fez coisas extraordinárias pela vida de Noé, de maneira que Noé vira objeto e arquetipo de justiça. Você pega lá o livro, capítulo 18, de Ezequiel, porque as pessoas estão dizendo dentro do cativeiro, nossos pais embotaram os dentes, comeram uva verde, embotaram os dentes, e nós embotamos os dentes. Dizendo mais ou menos o seguinte, nossos pais que erraram, e hoje nós estamos pagando um preço do qual não é nosso, aqui dentro do território da Babilônia. O que é que Deus diz pela boca do profeta Ezequiel? A alma que pecar, essa então morrerá. Tanto a alma do pai quanto a do filho, elas são minhas. Perdão, Ezequiel 14. Em Ezequiel 14, ele vai dizer o seguinte, se tivessem uma cidade, Jó, Daniel e Noé, até as suas famílias seriam destruídas. Mas Noé, Daniel e Jó, pela sua própria justiça, seriam salvos. E Deus fez algo extraordinário pela vida de Noé, construir uma arca e reconstruir uma humanidade devido à sua descendência. Os próprios judeus, eles são descendentes de um dos filhos de Noé, que é Sem. Depois, veja só, eu estou falando de forma intracanônica. Vocês estão me entendendo aí, amados irmãos? Sim. Está todo mundo me entendendo aí? Sim. Sim, professor. Pronto, então vamos lá. Você pega Abraão, lá em Gálatas capítulo 3, verso 7, Paulo vai dizer que Deus pregou o evangelho primeiro a Abraão. Qual foi a pregação de Deus a Noé, a Abraão? Vou deixar você rico? Sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te disser. Ele disse 7 passos para conquistar a vitória. Foi isso que Deus disse a Abraão, foi? Ai, ai. Glória. Lerá, em hebraico. Sai da tua terra. A arqueologia me dá fomentação, né, segundo Patrícia que me corrigiu, de entender que a ambiente da qual Abraão está vindo nada mais é do que um ambiente totalmente tecnológica. A metodologia pedagógica existia lá, onde o próprio Abraão vivia. Vai dizer em Hebreus 11:8 que pela fé Abraão saiu de um lugar e não sabia para onde ia, mas pela fé. E Abraão é chamado de quê, meus amados irmãos? Abraão é arquetipo de todas as questões relacionadas às promessas redentivas de Deus através do Messias. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão é convidado a ser, digamos assim, a célula embrionária desse projeto messiânico. A prova disso em Mateus, que é o Evangelho de Mateus. Estou falando aqui na ambiência, na perspectiva paulista, mas eu estou mostrando essa consistência histórica e essa intertextualidade que me dá uma gabaritação canônica daquilo que a gente está mostrando para vocês, mostrando que não foi Paulo que inventou nada.
Já estava lá há muito tempo. Todas as questões. Ele só está dando consistência teológica e teorética. Mas vamos lá. Quando vai falar dessa questão de Abraão, quando cita Jesus, o evangelista Mateus, para provar que Jesus é descendente do trono de Davi, ele vai dizer: Jesus, filho de quem, meus irmãos? De Abraão. Davi. Filho de Abraão e filho de, que o Senhor falou, de Davi. Abraão, veja, é objeto da... Ele é o pai da fé, que vários textos falam em relação a Abraão. Vai dizer lá, literalmente, nas orações dentro das sinagogas, o Deus de quem? Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Os pactos que Deus tem com Abraão, a questão do pacto que a gente falou do Brit Milá, que é a circuncisão, o pacto contratual de vassalagem lá em Gênesis capítulo 15, que eu não vou falar aqui, em outro momento eu posso falar sobre isso. Pela fé, meus irmãos, nós também somos o quê? Filhos de quem? Pela fé, biblicamente, nós somos filhos de quem? Abraão. Abraão. De Abraão. De Abraão. Veja Moisés, que eu vou citar alguns personagens aqui, tá certo? Eu vou pedir a Deus que a gente não termine tão tarde isso que a gente está falando aqui. Moisés, eu só vou citar mais uns 3 aí para a gente terminar. Moisés. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés preferiu deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó para sofrer com os hebreus no deserto, porque considerou o opróbrio de Cristo superior do que as riquezas de Faraó, porque de longe contemplava o seu galardão. Moisés é objeto teorético, jurídico, não só veterotestamentário, que até hoje, dentro das academias jurídicas, entende aquilo que Moisés colocou como lei. Os 10 mandamentos dos quais Deus revelou a ele, da qual está positivado na Bíblia os 10 mandamentos, é base teorética para a questão de justiçamento entre os povos, no mundo todo. Moisés vira metonímia em relação ao Antigo Testamento. Lá quando Jesus ele quebra as tradições relacionadas às tradições talmúdicas, as tradições mishnaicas, quando dizem o seguinte, né? Jesus dizendo, pelas vossas tradições, vocês anulam os mandamentos de Deus. Irmãos, estou com a garganta muito ruim, porque desde 9 horas eu estou na frente do computador pela misericórdia de Deus, dando aula, e Deus é gracioso por isso. Mas vamos lá. Que é a ideia do Corban. A ideia do Corban. Corban, no original, quer dizer tudo consagrado a Deus. Isso é uma teologia que inventaram na teologia do Segundo Templo. O Corban dizia o seguinte, tudo que eu tenho deve ser consagrado a Deus. Tudo que eu tenho é consagrado, só que tem um porém. Meu pai e a mãe necessitavam de dinheiro, eu não podia dar à minha família, nem ao meu pai, nem à minha mãe, porque tudo era consagrado a Deus. Que teologia é essa que fere um dos 10 mandamentos? Que é honrar o teu pai. Aí Jesus disse, a vossa tradição anula os mandamentos de Deus. Ouviste o que Moisés disse. Depois a gente vai aprender isso lá na nossa regra de exegese, né? Que é o Gezer-Shaal, que é juntar 2 textos, cortar a parte central do texto e fazer um. Aí Jesus diz o seguinte, ouviste o que Moisés disse, honrarás o teu pai e a tua mãe, e depois Êxodo 20, depois ele corta com Êxodo 21. Todo aquele que imprecar contra seu pai e a sua mãe é réu de morte. Quando, meus irmãos, Deus quis substituir o profeta Elias. Não foi isso? Lá em 1 Reis, vai dizer o seguinte, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta no teu lugar. Porque a espada que
o que passar da espada de Azael, Jeú mata. E o que passar da espada de Jeú, Eliseu matará. Fazer uma pergunta. Eliseu estava onde quando foi chamado? No campo, na 12ª junta de boi. Vem Elias, coloca a capa sobre ele. O que é que Eliseu faz? Primeiro, eu não posso ir. Eu tenho várias juntas de boi para tomar conta. Eu não posso ir porque hoje hoje eu tenho um curso aí na faculdade. Hoje eu tenho aniversário do cachorro, eu estou sendo sarcástico, tá? E anacrônico também. Hoje tem aniversário do cachorro do meu terceiro vizinho da outra rua. Foi isso aí que ele fez, meus irmãos? Deixa eu olhar aqui para... Pode dizer, diga. Deixar e me despedir dos meus pais. E o que é que ele faz, meus irmãos? Ele dá várias chuchadas. Desculpa a expressão. Ele mata tudo aquilo que outrora era a sua ocupação. Quando Elias vai subir aos céus, qual é a pergunta que Elias faz? O que é que ele desejaria? Eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. A porção dobrada era dada ao filho primogênito. Lembrando que Elias tinha vários alunos dentro da escola dos profetas. Depois disso, o que acontece? Eliseu assume a chamada ministerial deixada por Elias. Eliseu é um profeta de um conhecimento e um cabedal, uma intimidade tão grande com Deus, que depois de morto, o homem cai na sua sepultura morto e volta vivo. Vê os profetas, Oséias, Miqueias. Observa o que Jesus fez com os apóstolos. João, Pedro, André, todos eles, com uma carreira, não vou dizer que eram ricos financeiramente, mas com um trabalho garantido. Com tudo que eles aspiravam para a manutenção da sua casa. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Diz o texto. Deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Mateus 9:9, o cobrador de imposto. Jesus pede para que ele siga o próprio Jesus. Aí você me diz, isso aconteceu com Jesus? Lógico que Jesus não deixou os seus atributos, que não pode, mas Jesus, biblicamente, também fez isso. Na doutrina da encarnação, que diz isso é Paulo. Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente até a sua morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória de Deus Pai. Todas as pessoas, todas, eu vou repetir isso aqui, que entraram pelo caminho dessa zemiatologia, embora que seja um nome estrambólico para vocês, mas todas essas pessoas que viveram isso, abjetando, causando óbice naquilo que, porventura, poderia ser objeto de confiabilidade, e confiaram na suficiência e na graça de Cristo, todas essas pessoas foram pessoas pelas quais marcaram
as suas épocas e as suas histórias. Todos os que eu falei aqui, todos. Não estou dizendo, veja só, que você, pelo amor de Deus, que nós devemos ser destacados, nós devemos estar nas redes sociais, nós devemos estar no Instagram com mais de 500 mil seguidores, ou no Facebook com 3 milhões de seguidores, é porque essa pessoa, outras pessoas que estão nisso, estão praticando esse caminho da zemiatologia. Não, não é isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de marcar pessoas. O próprio John Wesley. A gente vai agora para o outro ponto. E aqui, uma consistência histórica mostrando isso, esse caminho zemiatológico na historicidade da própria igreja. No caminho da própria igreja. Vamos começar pelos primeiros séculos. Tertuliano. Tertuliano era um jurista, conhecedor de todas as coisas dentro de Roma. Uma pessoa que financeiramente tinha uma ascensão. Mas por ver os cristãos sendo queimados em praça pública, ele converte-se na graça de Cristo. Ele se converte ao cristianismo. Tertuliano é conhecido como um dos pais mais proeminentes, depois dos apóstolos. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona era totalmente rico. Embora que não concorde com toda a sua doutrina, mas o próprio Agostinho era uma pessoa extraordinariamente abonada. Mas abjetou tudo por causa de Cristo. O próprio Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era vassalo da Igreja Católica. E para fazer essa reforma protestante lá em Wittenberg, ele teve que abrir mão do seu cargo. E Deus deu graça suficiente, e ele é um dos patronos da reforma protestante, juntamente com Calvino, com Teodoro de Beza, com John Rose, com William Tyndale, que foi procurado pelo Império, pelos britânicos, pela Inglaterra, para que morresse. E William Tyndale, nessa sua missão, ele dizia o seguinte: eu vou fazer com que um camponês conheça mais de Bíblia do que o Papa. E ele mesmo traduziu o Novo Testamento. John Wesley. O próprio John Wesley, ele dizia o seguinte: cuidado para não se apegar com as questões daqui da terra, mas que vocês tenham as suas esperanças na terra. O próprio Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte. Está todo mundo escutando aí tranquilamente? Sim, professor. Pronto. O próprio Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: quanto mais nós pensamos nas coisas da terra, menos nós pensamos nas coisas do céu. George Whitefield, Jerônimo Savonarola, o próprio Billy Graham. Billy Graham, que em uma visita visitou a casa de John Wesley. E na sua oração ele disse a Deus: Deus, faz de novo. E o próprio Billy Graham se tornou o que nós conhecemos hoje. Um dos maiores evangelistas na historicidade da igreja. Observem Aristóteles. Aristóteles, que é o mais conhecido pela sua própria filosofia. Seu pai, ele era médico. E ele podia muito bem, e era destaque por causa disso, ele podia muito bem continuar com o trabalho do seu pai. Mas Aristóteles, ele inventa, no seu afã de conhecimento, virar filósofo. O filósofo mais conhecido, que conseguiu sistematizar várias coisas, que devido a ele nasce a escolástica, com Tomás de Aquino. Quer dizer, tem mais força com Tomás de Aquino. Tudo isso porque ele quis abrir mão das coisas pelas quais ele gostava e poderia estar bem. Jesus diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, quando é que termina o texto, meus amados irmãos? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Querendo ou não, irmãos, mesmo não tendo esse caminho semiatológico, digamos assim, mais expressivo, toda pessoa que ele tem contato com Jesus, ele obrigatoriamente, para permanecer no seu reino, ele tem que abrir mão. Abrir mão do seu desejo carnal, abrir mão da prostituição, abrir mão dos desejos contrários às verdades de Deus. E tudo aquilo que é totalmente escriturístico, a pessoa tem que abrir mão. Querendo ou não, ele vai entrar nesse caminho da semiatologia.
Tudo bem até aí, meus amados irmãos? Gustavo? Tudo bem, professor. Tá tudo tranquilo, né? Então vamos dar essa parte aqui. Cadê? Não quer aparecer. Deixa eu só abrir aqui novamente a tela. Para dar continuidade aqui. Vou abrir aqui a tela. Deixa aqui. Bom. Agora vai. Segundo ponto, que ponto é esse aí? Não, a gente falou sobre o nascedouro, a gente falou do Exegesenkirchen, dessa questão da intertextualidade, a gente está vendo a questão da consistência histórica, tanto dentro do campo como fora dentro do cano, com outros personagens, e agora a gente vai ver essa questão do Divina Sensus Angustia. Que danado é isso, professor? Divina Sensus Angustia. Vamos observar agora, mais uma vez, dentro do corpo paulino. O que danado é isso, professor? Divina Sensus Angustia, que é uma expressão latina, é dentro das adversidades, dentro das problemáticas, existe um senso divino diretivo para todos aqueles que entram pelo caminho da semiatologia. O senhor prova isso, professor? Vou provar. Essa questão, esse ponto, esse divino senso angústia, é mais ou menos o seguinte: quem tem, literalmente, essa ideia de que está nesse caminho de semiatologia, ele entende que Deus está lhe direcionando, mesmo em face da angústia. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui, no texto, Filipenses, capítulo 1, e verso 12. Isso aí que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu ver aqui o texto, ele já, nessa questão na nossa Bíblia comum. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, amados? Leia em Filipenses capítulo 1, verso 12, 13 e 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: Paulo está preso, tá certo? Nós falamos nessa questão anterior, e ele está respondendo aos irmãos, dizendo que o seguinte: o que aconteceu com ele serviu para maior progresso do Evangelho. O que aconteceu comigo foi de forma proposital. Deus não me colocou aqui sem nenhum proveito. Por isso que é esse sensus divina angústia, sensus divino angústia, que é um senso que em face da tribulação, em meio à perseguição e os solavancos existenciais, aqueles que trilham o caminho da semiatologia, eles têm certeza, literalmente, que eles estão na direção de Deus. Veja como Paulo tem consciência disso. Lembrando que é o mesmo Paulo que escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu eterno propósito. Provérbios 16 e 9 vai dizer mais ou menos o seguinte: que o homem trilha os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Paulo ele tem certeza que está colocado na cadeia como um missionário de Deus. Sensus divina angústia. Eu quero, irmãos, que saibais. Eu quero que vocês tenham certeza, tenham consciência. Por quê? A igreja envia Epafrodito para manter financeiramente e saber como o apóstolo está nessa situação de tribulação. E ele diz que vocês saibam que aconteceu comigo, contribuiu para maior proveito do evangelho. A palavra proveito aí, no original grego, é procópio. Procópio é o seguinte, lembrando que a linguagem de Paulo é análoga com a realidade da qual ele está vivendo. Presta atenção.
Romano era um império muito dinâmico nos seus trabalhos. E essa palavra Procópio era quando o imperador, um general da época, um capitão da legião, dizia o seguinte, ou um centurião: eu quero que vocês façam essa missão e voltem, dizendo o que aconteceu. No meio desse caminho, se acontecesse alguns atrapalhos, eles não desviavam desse caminho, eles passavam por cima desse atrapalho. É a ideia de uma pessoa que está cortando árvores muito grossas. A mesma coisa Paulo está dizendo. Procópio, avançando em santidade. O que aconteceu comigo derrubou muitos bloqueios que outrora existia. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quem diz isso está no comentário o comentário wesleyano, citando Adolf Hannach, que, embora liberal, tem uns pezinhos no liberalismo, ele tem um conhecimento histórico muito grande. Ele vai dizer que por que o evangelho teve uma ascensão muito rápida? Um dos motivos: justiça social. Ajudar as outras pessoas. Outra, testemunhar de Cristo. Terceiro, por ter chegado na guarda pretoriana romana. A guarda pretoriana era a guarda principal. Era a guarda especial do próprio imperador, que nessa época era Nero. A prisão que doía, que trazia angústia para outras pessoas, a ambiência insalubre, a ambiência dolorosa, a antessala do martírio, serviu para Paulo pregar o evangelho. A guarda pretoriana ficava perto dele, escutando o evangelho, todas as vezes que o apóstolo Paulo estava lá. De maneira que, veja, as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Eles escutaram o evangelho, se converteram e levaram o evangelho para outras pessoas. E por todos os demais lugares. Olha aí. E muitos dos irmãos no Senhor, olhe, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiança e sem temor. Por quê? Nesse sentido, as pessoas mostravam, estavam com medo devido à perseguição velada ou indireta que aconteciam com ela. Quando eles souberam que Paulo estava preso, pregando, sabe o que aconteceu? Sensus divinitatis, de angústia. Outras pessoas sentiram a graça de Deus. Ora, se o apóstolo Paulo está preso, se o apóstolo Paulo tem motivo para estar triste, e ele não está, e está pregando o evangelho, por que eu vou me calar? E eu também não posso pregar esse evangelho. A zemiatologia, porque não está aqui? Deixa eu ver se o quadro está aqui. Não está comigo aqui, não. Se você puder, leia a revista Portas Abertas e veja os 50 países que perseguem mais os cristãos. Sabe o que os crentes na Coreia do Norte estão dizendo para nós? Não orem para que a gente saia da prisão. Esse é o caminho zemiatológico. Sensos divinas, angústia. Orem para que Deus nos dê força. Porque em meio à perseguição, o evangelho tem crescido cada vez mais. Você sabe quantas pessoas se convertem na China por dia, mesmo sendo o país da cortina de ferro, que tem o PCC, o Partido Comunista Chinês, há mais de meio século no poder? Mais de 33 mil pessoas se convertem na China. Por R$13, eu e você, podemos comprar uma Bíblia traduzida para os irmãos na China. Sabe por quê? Porque até esses irmãos, eles entendem o que é a zemiatologia, esse senso divinas. Observem, quando o cristão não entende ou não está disposto a traçar o caminho zemiatológico, são os cristãos que dão mais problemas dentro da igreja. Eu estou mentindo alguma coisa aqui? Não. Hein, Gibson? Não, professor.
Não, professor. São as pessoas que traçam mais problemas dentro da igreja. É Qualquer verdade. coisa ele perde a fé. Se o pastor não der oportunidade a ele, ele quer se matar, ele quer cometer um suicídio. Misericórdia. Desse jeito. Se ele não for colocado como professor da escola dominical, pode ter certeza que ele vai para outra igreja. Ele não está lá mais, não. Pessoas que não conseguem abrir mão, esse caminho semiatológico, são pessoas pelos quais não aguentam passar pelas provas. São esses que apostatam da fé. São esses que, em vez de dar o bom testemunho de Cristo, ele pensa que a comunidade eclesial dele, sabe o que é? É um shopping center. É um clube social. Mas aquele que entende o caminho semiatológico, ele vai dizer, igual a Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Padeço e não me envergonho, porque eu sei quem eu tenho crido, porque ele é fiel e poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. 2 Timóteo 4,7, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele vai dizer em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Olha os sensos divinitados aí. Angústia. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas pelas quais não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O próprio Martim Lutero dizia o seguinte: existem 3 formas de conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. O próprio Calvino dizia: Senhor, as tuas mãos estão me esmagando e dói muito, mas muito obrigado por ser as tuas mãos. Esse senso divinitatus, essa questão dessa consciência, ela é uma consciência totalmente embevecida pelo Espírito Santo. Porque lá em Atos, capítulo 21, quando Paulo tem certeza que vai chegar à cidade de Jerusalém, os próprios irmãos dizem para Paulo não cometer esse escrutínio com a sua própria vida. Ele vai dizer: eu não estou mente só preparado para ir para Jerusalém, não. Eu estou preparado por morrer para Cristo. Eu citei esse texto na outra passagem, né? Tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, do Evangelho da graça de Deus. Esse senso divinitatus é que faz com que o Evangelho comece a percorrer, porque nos 3 primeiros séculos, depois do decreto de perseguição da igreja, quando a igreja recebeu 4 sentenças capitais: decapitação, queimada em praça pública, jogado na cova dos leões ou serem crucificados. Isso aconteceu com os apóstolos, com o próprio Pedro, que foi crucificado cabeça para baixo, com o próprio André, que morreu com a cruz em formato de X, o próprio Estevão, que diz a história que ele morreu, que um cavalo carregou durante vários quilômetros, ele foi amarrado. Esse é o caminho que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja aqui no que vai dizer esse próprio texto aqui do capítulo 3, que a gente outrora estava falando. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 3. Está mostrando na tela, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Veja do verso 9. Sofri a perda de todas as coisas e as consideram como escória para que possa ganhar a Cristo. E ser achado nele, essa expressão em grego, essa conjunção, no caso, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Por quê? Porque os próprios judeus entendiam literalmente que por praticarem a lei, eles eram justos diante de Deus. E vai dizer Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É como uma folha que cai. Mas vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude, dinamos, a tradução aqui é dinamos, o poder conhecê-lo. Esse tempo verbal aqui, se eu não estou enganado, esse tempo verbal está no tempo presente, que é a ideia do tempo
que nós chamamos de durativo, que dá continuidade, conhecer e continuar conhecendo esse Senhor. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação, que é a koinonia, né? A comunicação de suas aflições. O que Cristo padeceu, o que Cristo sofreu, esse senso de divindade em face da aflição, da dor, isso é fichinha de acordo com a ressurreição, com a virtude da ressurreição de Cristo, sendo feito conforme a sua morte. Para ver de que alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Veja, Paulo tem consciência de um senso de divindade tão grande que, mesmo preso, ele sabe que foi preso por causa de Cristo. Essa questão do perfeito é o teleios, que quer dizer o homem maduro, crescendo, que a prisão fez com que o apóstolo Paulo crescesse. Lembra aquilo que eu falei que no judaísmo ele crescia? Mas a ideia que se tem é que dentro da prisão, o apóstolo Paulo ele cresceu claramente, caminhando, e não somente isso, eu prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo. Ele vai dizer aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que algo cansado, já alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, essa ideia, né, para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Essa ideia de prosseguir para o alvo, pelo prêmio, é porque na Grécia Antiga, tantos romanos aderiram a isso, vejam só, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, que os homens, os atletas, eles correm para uma coroa corruptível. E nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Aí no verso 17, 27, capítulo 9, ele vai dizer, né? Por isso subjuga o meu corpo e reduz a servidão, para que, depois de haverdes pregado para vós outros, eu de alguma maneira não venha ser reprovado. Quando ele fala do prêmio, é o seguinte, era em autoestima que as pessoas tinham essa ideia da corrida, que existia em Roma também. Era a principal modalidade esportiva dentro das Olimpíadas. Esse prêmio era uma coroa que era ganha, e essa coroa era uma coroa de amaranto. Por que essa coroa era tão especial? Porque essa coroa, ela não era murcha, não murchava, né? Ela não tinha o efeito, essa oxidação que as comuns têm, essa, no caso, essa flor, essas folhas, elas continuavam. Aí Paulo aplica isso, o alvo é o final da corrida. Pelo prêmio, não um prêmio comum, mas da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ideia da vocação que Paulo fala é que, na Olimpíada, os que ganhavam aquela corrida diziam que aquelas pessoas foram vocacionadas por Zeus ou por outros deuses que eram consagrados às Olimpíadas. Mas Paulo disse que a vocação não é simples, ela é soberana. Ela é acima das coisas comuns. Faz parte da soberania divina de Deus, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou a 1 hora e 25 minutos falando. Já falei demais. Alguém tem alguma pergunta acerca disso que foi tratado? Sim ou não? Quer colocar como exemplo? Meu irmão Gibson aí e as demais pessoas, irmã Josineide, alguém quer tratar sobre este assunto ou falar alguma coisa? Não. Meu irmão, os demais aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma desconfiança que eu falo demais, sabe? Porque todas as vezes que eu faço uma pergunta, até lá dentro do... Tá aí, Gibson, que não me deixa mentir, e a irmã Josineide e os demais aqui. Toda vez que eu pergunto
Se alguém tem alguma pergunta a ser feita e tratado nesse assunto, do que está sendo proposto, as pessoas ficam caladas. Tá acabando já, acabou 10 horas. Vamos continuar calados, estou escutando o senhor. Continue, por favor. Meus irmãos, se eu não me engano, ele saiu. Caiu a internet dele, eu acho. Acho que sim, viu? Ele mandou mensagem no grupo, vamos olhar lá. Vamos ver. Ele falou que ia voltar. Ele disse que caiu lá a internet. Ele vai mandar o link novamente. É. Acho que, Então a gente tem que sair então, né? eu acho que sim. É, a gente sai que ele vai mandar o link, aí a gente entra de novo. Eu vou sair, eu tô saindo. É, eu vou sair também. Não entrou ainda não. Aí ele tá falando novamente.
Só comer esse cachorro. Foi não. Mel é pequenininha, mãe. Mas ela quando se invoca, viu? Sim.